Exatamente. Depois partilhas connosco. Depois eu mando o outro também para vocês. Então, muito bom dia. Bem-vindos à Faculdade de Ciências, ao dia aberto virtual da Faculdade de Ciências. Esta palestra sobre modelação 3D vai ser partilhada por três colegas, portanto, por mim, Paula Redweig, minha colega Cristina Catita e o colega Luís Coutinho. E, como vamos partilhar, cada um de nós se vai ocupar de uma das fases da modelação 3D. Eu darei apenas uma breve introdução sobre o que é um modelo 3D e como se faz um modelo 3D. A minha colega Cristina passará às utilizações, portanto às aplicações de modelos 3D, e o Luís Coutinho falará de um exemplo que é um exemplo concreto de modelação 3D útil, que é o campus virtual 3D da Faculdade de Ciências. Ora bem, um modelo 3D, portanto eu já falei destas coisas, vou me dedicar a dizer o que é e como se faz, como eu disse, de uma forma muito sucinta. As imagens que estão a ver são modelos 3D feitos por alunos, quer de brinquedos, digamos assim, pequenos aviões, pequenos automóveis, quer de edifícios, uma pequena casa. Isto o modelo 3D, na realidade, é, portanto, para a nossa área de atuação, portanto, que é a engenharia geoespacial, um modelo 3D é uma cópia virtual da realidade que nos permite trazer essa realidade para perto de nós, para a secretária, digamos assim, para poder analisar, poder medir, poder explorar. E saber mais coisas sobre esse objeto. O modelo 3D pode limitar-se ao exterior de um objeto ou, como neste caso da Torre de Belém, pode também modelar todo o interior. Portanto, o que estamos a ver é assim posto em modo semi-transparente de todo o levantamento que foi feito para este modelo. Isto permite-nos, tendo isto na nossa secretária, nós podemos, eu digo sempre secretária, mas na realidade é no nosso computador, que isto é um modelo virtual, podemos fazer medições de coisas que no próprio local, no próprio objeto não conseguimos, como por exemplo a espessura das paredes. Aparece aqui, consegue-se perfeitamente medir em toda a zona do edifício e no local é muito difícil fazer essa operação. Pronto, os modelos 3D, como eu vos disse, podem ser de objetos pequenos, de edifícios ou até de cidades completas ou partes de cidades, também com o mesmo objetivo de poder analisar ou os próprios edifícios ou fenómenos que ocorram nessa cidade. Como se faz? Como é que se faz um modelo 3D? Tudo começa por adquirir um conjunto de pontos 3D. Estão a ver no videozinho, a partir desses pontos criam-se linhas, a unir os pontos. Essas linhas vão delimitar polígonos. Sobre esses polígonos vão ser definidas superfícies planas ou curvas. E, finalmente, sobre essas superfícies vão ser projetadas texturas, portanto, cor, que é obtida a partir de fotografia. Portanto, se tudo começa com os pontos 3D, os modelos distinguem-se uns dos outros apenas pela técnica com que se captam esses pontos 3D. Portanto, em geral, podem ser obtidos com fotografias ou com laser scanning. Com fotografias, este exemplo que eu tenho aqui em cima, portanto é necessário obter uma cobertura, nós chamamos uma cobertura ao conjunto de fotografias de vários pontos de vista, portanto fotografias do objeto vistos de vários pontos de vista, que depois se consegue, a partir dessas fotografias, localizar um grande conjunto, um conjunto denso de pontos 3D. Ou então
com o laser scanning, que é como se vê na imagem de baixo, utilizando um aparelho, que é o laser scanner, que vai emitindo raios laser que são refletidos no objeto, na superfície do objeto, e com o tempo de ida e volta de cada raio laser, de cada impulso laser, consegue-se determinar a distância. Tanto a câmara fotográfica como o laser scanner podem ser posicionados no solo, portanto, isto agora dependendo das dimensões do objeto que pretendemos levantar, modelar, a partir do solo ou a partir do ar, que isto é o caso se aplica, portanto, para modelação de cidades, por exemplo, uma dimensão maior, não é só um edifício, é uma cidade, então utilizam-se fotografias obtidas a partir de avião, ou então um laser scanner também montado num avião e que vai varrendo toda a superfície terrestre, toda a superfície das cidades, à medida que o avião se vai deslocando. Apenas um pormenor, as fotografias a partir de avião podem ser obtidas de avião, de helicóptero ou de drone. Para ser no avião são utilizadas umas câmaras fotográficas muito grandes, para o drone são usadas umas câmaras fotográficas pequenas. Então, outra hipótese é utilizar plataformas móveis, veículos móveis, que podem ser automóveis, podem ser comboios, podem ser pequenos robôs, podem ser barcos, que levam em cima os laser scanners e câmaras fotográficas e podem fazer, à medida que se deslocam, vão captando os tais pontos 3D nas imediações, portanto, à medida que se vão ao longo de uma rua, vão captando tudo o que está de um lado e do outro da rua, quer em laser scanner, portanto, quer em pontos com laser scanner, quer com fotografias. Só para se conseguir visualizar o que eu falei, portanto, vou-vos mostrar aqui um exemplo de um projeto que foi para a modelação 3D de uma cidade europeia, neste caso foi Paris. O que estamos a ver é a realidade, portanto, com estes edifícios. Agora temos o avião que vai fazer as fotografias, isto é durante o voo, as fotografias que vão sendo obtidas, as fotografias são de alta definição, a partir dessas fotografias obtém-se os tais pontos 3D, que nós chamamos nuvem de pontos, mas apenas da parte superior dos edifícios, portanto dos telhados. As fachadas são captadas então com uma plataforma móvel. Está-se a ver aqui a captação em tempo real dos pontos com laser. Certos edifícios necessitam também de um levantamento com laser no solo. Estes são o resultado, os tais pontos 3D obtidos a partir do solo e aqui já juntamente com os que foram obtidos a partir das fotografias aéreas. E depois cada bloco, cada quarteirão é tratado individualmente, de modo a reconstruí-lo com a sua textura, portanto a textura real dos telhados, aqui já com o relevo real dos telhados, as suas inclinações. Esta operação é para acrescentar chaminés e outras estruturas que existem em cima do telhado, como caixas de elevador, etc. Portanto, aqui temos o bloco a que só faltam agora as fachadas. E as fachadas são introduzidas nesta fase, com as fotografias que foram tiradas a partir do automóvel, a partir da rua, e as próprias fachadas são modeladas em 3D, portanto são extraídas as varandas, as janelas são colocadas mais para dentro, portanto os toldos são também reconstruídos, de modo a ficarmos com este aspecto de cada um dos modelos, dos edifícios. E isto que estamos a ver agora já é o modelo 3D, com um aspecto muito realista, sobretudo nos edifícios. E era isto que eu tinha para vos dizer. Agora passamos à fase seguinte, com a minha colega Cristina Catita.
que vai focar nas utilizações dos modelos 3D. Muito bem. Muito bem, portanto eu vou então apresentar-vos agora uma outra componente do trabalho quando se usam modelos tridimensionais. Portanto, a minha colega falou essencialmente da construção da componente geométrica, digamos assim, do nosso modelo tridimensional. Contudo, quando nós queremos trabalhar com a informação de base geográfica, muitas vezes a componente geométrica não é suficiente. E como não é suficiente, nós precisamos de classificar com os respectivos atributos cada um dos objetos que fazem parte no nosso modelo 3D. Por exemplo, nos edifícios, saber qual é a área, o número de pisos, quantas pessoas estão dentro de um edifício em determinadas horas, no caso de uma situação de evacuação do edifício, para além de outras características. Portanto, o que nós fazemos, basicamente, em termos de trabalho depois da utilização do modelo 3D, é integrar esta informação naquilo que nós designamos base de dados, digamos, a base de dados espacial. Para a construção desta base de dados, que nós temos sistemas informáticos específicos para o efeito que designamos de sistemas de informação geográfica, podem eles ser em 2 dimensões ou em 3 dimensões, nós temos que organizar a nossa informação. Tipicamente organizamos esta informação de forma temática, ou seja, cada camada, cada nível de informação é como se tivéssemos diferentes camadas de informação, folhas diferentes, cada uma delas contém apenas os objetos dentro de um determinado tema, rede viária, edificado, etc. E cada conjunto de dados está ele organizado, tanto a geometria como os atributos na base de dados. Estes sistemas permitem-nos, uma vez organizados desta forma, depois poder fazer algum tipo de análise. E esta análise permite-nos fazer coisas simples, e este exemplo que eu vos tenho aqui neste slide é apenas em 2D, saber, por exemplo, quais são as parcelas de terreno que se encontram a menos de 5 km de um determinado cruzamento, por exemplo. E, portanto, o próprio sistema me devolve a resposta desta minha pergunta, desta minha query, que nós assim designamos, não só do ponto de vista geométrico no mapa, mas também o conjunto de atributos numa tabela que estão associadas a estas parcelas, que são resposta a esta minha pergunta. Quando nós trabalhamos com os sistemas de informação tridimensionais, ou seja, quando integramos estes modelos 3D nos nossos sistemas de informação, os nossos objetos deixam de ser pontos, linhas, polígonos, como são em 2D, passam a ser volumes. E, portanto, a complexidade da análise em 3D é muito maior. Eu vou passar agora aqui a dar-vos alguns exemplos de aplicações de análise tridimensional, onde nós utilizamos os nossos modelos 3D produzidos da forma como a minha colega vos mostrou há pouco, que depois serve-nos para diferentes propósitos de análise de fenómenos de base geográfica. O primeiro exemplo que eu vos trago aqui é um exemplo muito simples. Eu quero saber, a partir de um determinado local, seja ele numa rua, portanto, ao nível do solo ou no topo de um edifício, quais são, usando um modelo tridimensional de base, quais são as áreas que são visíveis e não visíveis daquele ponto. E aqui estão representados como resultado desta minha pesquisa, todas as áreas que estão a verde são visíveis, as áreas que estão a vermelho são não visíveis. Isto permite-me fazer uma série de trabalhos, por exemplo, imaginem que eu quero comprar um apartamento num determinado local e quero ter a certeza que daquele apartamento vejo o rio ou não vejo uma fábrica e, portanto, posso utilizar este tipo de aplicações para esses efeitos. Um outro exemplo que nós podemos utilizar em que o modelo 3D nos é muito útil é, por exemplo, quando fazemos trabalhos na área da modelação, da subida do nível médio do mar ou de uma inundação por tsunami, por exemplo, nas zonas costeiras, e sabermos quais são os edifícios, nesta vossa imagem aqui mais à vossa direita, que são estes polígonozinhos a vermelho, que ficam afetados pela inundação. E mais, podemos saber um pouco mais, para além de sabermos quais são os edifícios, se tivermos a altura da inundação, podemos saber também até que nível ou até que altura é que cada edifício fica inundado. E, portanto, podemos ter aqui uma classificação dos edifícios de acordo com o seu risco associado a este fenómeno.
Um outro exemplo que nós podemos utilizar os modelos tridimensionais para um efeito muito útil no domínio da gestão urbana e desta área da utilização das energias renováveis é fazermos uma estimativa do cálculo do potencial solar em cada uma das componentes dos edifícios existentes numa cidade, seja nos telhados, seja nas fachadas, nas várias fachadas do edifício, seja no solo. Isto pode-nos permitir, ou pelo menos quem está a fazer a gestão da informação a nível da gestão urbana, identificar quais são os edifícios que são mais propícios à colocação de painéis solares, por exemplo, sabendo quais são as partes ou as componentes do edifício que recebem mais radiação solar e quais são as zonas da cidade mais adequadas para este efeito. Um outro exemplo muito rápido também para a utilização dos modelos 3D tem a ver com a definição de rotas de evacuação dentro ou no interior dos edifícios, quando fazemos simulações, por exemplo, de determinados fenómenos, como é o caso, por exemplo, do incêndio. Se ocorrer um incêndio num determinado local, se soubermos qual é a população ou as pessoas que existem dentro deste mesmo edifício, identificar quais são os percursos de evacuação mais rápida no interior do edifício. Portanto, são cenários, são simuladores que nós podemos utilizar e dar uso aos nossos modelos tridimensionais. Outra área onde é muito utilizado os modelos tridimensionais tem a ver com a própria representação tridimensional do subsolo, portanto, de identificarmos ou representarmos tridimensionalmente as estruturas geológicas que estão no subsolo. Isto permite, por exemplo, a algumas empresas na área da exploração de pedreiras, por exemplo, a partir da localização de diferentes sondagens, saber que tipos de rocha é que existem em diferentes zonas da área que querem explorar e saber como é que é onde avançar com essa exploração em termos de trabalhos de maquinaria, etc. Um outro exemplo que também pode ser dado à utilização dos modelos 3D, isto é um trabalho de uma colega nossa, orientada aqui pela nossa colega Paula Redweck, de acordo com diferentes cenários de simulação de cenários sísmicos, de simulação de diferentes sismos de acordo com as suas intensidades e tendo um modelo tridimensional dos edifícios de uma cidade e algumas características desses edifícios, atribuirmos ou classificarmos esses edifícios de acordo com o nível de dano. Portanto, sabendo que há um sismo com uma intensidade X, neste caso o exemplo está aqui, uma intensidade 9, e de acordo com as características do edifício, sabermos quais são os edifícios que ficam totalmente destruídos, parcialmente destruídos ou não são afetados, por exemplo, e portanto é uma representação realista desta informação e aqui a cores mais uma classificação do nível de dano. Um outro exemplo, aqui é mais também uma representação tridimensional sobre o modelo tridimensional de uma cidade do nível de ruído urbano. Este exemplo, o que vocês aqui têm é basicamente é um modelo matemático, depois ele é no fundo, propagado tridimensionalmente pelos edifícios, para sabermos quais são as zonas de um edifício que ficam mais e menos afetadas pelo ruído numa cidade. E sabemos que o ruído está essencialmente associado ao tráfego urbano, portanto os carros é que provocam maior ruído e portanto nos edifícios com maior altura o topo do edifício é menos afetado. Um outro exemplo aqui não é propriamente um modelo 3D, é uma representação tridimensional de dados que foram produzidos bidimensionalmente, mas a representação tridimensional é bastante mais apelativa para níveis de poluição do ar. Portanto temos aqui um exemplo de Londres, um exemplo de Paris e portanto temos aqui uma representação das zonas que estão de facto mais e menos poluídas e mais uma vez junto às artérias das cidades é onde se encontra a maior concentração de poluição. A propagação do sinal wireless no interior de um edifício, como é que esta propagação se faz no mesmo piso e em vários pisos do edifício, portanto para sabermos onde é que temos um sinal melhor, um sinal pior para a nossa rede de internet. Aquilo que vocês não veem, mas que existe nas nossas cidades, todas as infraestruturas da área da engenharia que estão no subsolo, canalizações, condutas de água, de esgotos, cabos, etc. A representação tridimensional é muito útil, por exemplo, para quando se precisa fazer uma reparação no subsolo. Esta representação tridimensional, se estiver devidamente modelada, as equipas de intervenção sabem exatamente o local e a que profundidade é que podem fazer essa intervenção.
Um outro exemplo muito rápido, que eu agora vou passar a palavra então ao nosso colega Luís, é a gestão das infraestruturas urbanas, nomeadamente dos edifícios. Portanto, nós podemos ter uma cidade toda ela modelada, podemos ter apenas um bairro ou podemos ter um edifício com um nível de detalhe muito superior. O exemplo que nós vos vamos mostrar aqui é o exemplo do campus da Faculdade de Ciências, onde o Luís tem vindo nos últimos anos a fazer um modelo detalhado do campus, exatamente para fazermos a gestão de toda a infraestrutura que o campus de Ciências tem para vocês. Portanto, eu vou parar a partilha e vou passar a palavra ao meu colega Luís. Olá, tudo bem? Temos aí 2 participantes. Se tiverem dúvidas, mandem no bate-papo. Ok. Deixa eu só compartilhar. Já conseguem ver? Já estão a ver a tela? Sim. Aqui eu vou falar bem rapidamente, temos um tempo curto, né? Aqui é o histórico um pouquinho do projeto. Iniciou com trabalho de mestrado de outros alunos, não vou me estender muito aqui, mas foi da Joana Pereira em 2012 e do Duarte Lima em 2016. Começou aí com a análise do potencial solar, como a professora Cristina falou, e obviamente tem que ter a modelação dos edifícios, no caso a modelação aí era do exterior dos edifícios. Depois, no outro trabalho do Duarte, já se avançou para o interior dos edifícios, no caso aí a representação 3D do edifício C8, onde temos o levantamento aí das paredes e da textura, a partir de dados em 2 dimensões, ou seja, das plantas, dos projetos de cada edifício, no caso aí do edifício C8. Então, o projeto em si iniciou, vamos dizer assim, com essa conversão dos dados em 2 dimensões para um sistema de informação geográfica, onde é feita a classificação do tipo de espaço, desde o que é uma sala de aula, um armazém, um gabinete, escadas, elevadores, tudo que compõe um edifício. De seguida, usando uma ferramenta para modelação 3D, foi feita, a partir dessa classificação, foi criada aí, vamos dizer, uma rotina na qual se aplica esse código e ele determina, a partir do tipo de espaço, qual vai ser o comportamento. Se for uma sala de aula, vai ter uma cor, se for um gabinete, vai ter outra, se for uma parede interior, sobe a determinada altura, uma parede exterior tem outro comportamento. Se tem ou não janela, vai ter vidro ou não vai ter. Então, essa classificação toda, a origem, vem daqueles dados em 2 dimensões. Aqui é só uma visão geral do campus, dessa modelação 3D. Eu não vou passar o vídeo inteiro, mas é só mesmo para ter uma ideia. Aqui está a modelação exterior e interior. A gente tem mais uma visualização aqui do exterior, de todo o campus. Vou adiantar só um pouco. Não sei se conseguem ver bem aí. Estão vendo bem? É possível, desde a modelação das árvores também, tudo que compõe o espaço ali do campus, foi uma tentativa de representar a realidade, onde também é possível, feita a modelação, é possível pesquisar, encontrar gabinetes, encontrar salas de aula, bibliotecas e tudo mais, tudo dentro desse ambiente 3D. Aqui é só a página inicial do projeto, temos outras aplicações aqui que também estão disponíveis em 2 dimensões, além da aplicação em 3 dimensões aqui, a primeira. Aqui é só uma visão geral do que foi identificado na altura. Isso já está mais atualizado atualmente. Mas pronto, o que foi identificado, através dos números aqui a gente pode ver. E a modelação em si, uma tentativa de representar o mais próximo possível da realidade. Nunca vai ficar 100% igual à realidade, mas
conseguimos chegar o mais próximo possível. Aqui é só a parte de pesquisa nessa aplicação, né, onde é possível pesquisar, como eu já tinha mostrado, os gabinetes ou laboratórios, por exemplo, onde tem alguma informação, o que é esse laboratório, em que edifício está, em que piso. Depois, né, como a gente tem agora uma base, tanto 2D quanto 3D, é possível criar outros produtos, né, desde a gestão de equipamentos informáticos, a localização deles em cada sala, o que tem em cada sala, a nível informático. Também a própria utilização do smartphone ou tablet para recolher parte dessa informação, né, ou seja, é preciso ir no lugar e obter dados sobre aquele espaço. Para isso, tem uma aplicaçãozinha em tablet. Aqui é uma outra visão, são os mesmos dados, só que representados no formato dashboard. A gente tem vamos dizer, uma visualização mais condensada de toda a informação. É possível pesquisar os departamentos, que área eles ocupam e tudo mais. Localização de equipamentos de segurança, né, desde extintores, detector de incêndio e tudo mais. Aqui, uma visão 360 do campus, ou seja, é possível, se for pelo Google Maps, é possível visualizar parte do campus de forma quase realidade virtual, vamos dizer assim. Essa navegação é possível dentro da aplicação 3D ou diretamente lá pelo Google Maps, também é possível. Outra aplicação é o cálculo de percursos, né? Ou seja, qual o menor caminho entre um ponto e outro. E, para breve, o cálculo de percurso em 3D, onde vai ser possível navegar entre pisos, né, de um edifício para o outro, se tem limitações de mobilidade, onde estão os elevadores, então ele não vai sugerir escada, vai sugerir elevador, por exemplo. Pronto, e está acessível, né, esse modelo 3D, esse projeto, é possível aceder pela página principal, né, do projeto, que é o smart.campus.ciências.ulisboa.pt, ou se for na página da faculdade, né, na página principal e depois no menu Viver, vai ter lá o menu, submenu O Campus, onde é possível aceder ao modelo 3D também. Pronto, e acho que é isso. Bom, encerramos